Antes do inferno, a queda de uma família judia na Eslováquia. Helena Citronová nasceu na cidade de Umené, no leste da Tchecoslováquia, em 26 de agosto de 1922. Sua família pertencia à classe média judaica. Seu pai trabalhava como cantor na sinagoga local, o que lhe proporcionou estabilidade financeira e reconhecimento na comunidade. 4 filhos moravam na casa e, desde cedo, Helena demonstrou inclinação para o canto e a música, influenciada pela atmosfera cultural e religiosa de seu lar. Na Tchecoslováquia da década de 1920, a comunidade judaica representava uma presença significativa e diversificada. De acordo com o censo de 1930, cerca de 136 mil judeus viviam na Eslováquia, aproximadamente 4–5% da população total. Concentravam-se principalmente em Bratislava, Košice, Prešov, Nitra e em pequenas cidades do leste, como Rumené. Herdeiros da diversidade do antigo Império Austro-Húngaro, coexistiram movimentos ortodoxos, comunidades neozionistas modernizadas e movimentos sionistas com laços com a Palestina. A estabilidade democrática do período entre guerras permitiu que os judeus desfrutassem de plenos direitos políticos. Nas cidades, trabalhavam em profissões liberais como medicina, direito, comércio e educação. Nas áreas rurais, participavam do comércio agrícola e de pequenas indústrias locais. Havia jornais em húngaro, alemão e eslovaco, um testemunho do multiculturalismo dessas comunidades. O contexto internacional mudou no final da década de 1930. A ascensão de Adolf Hitler na Alemanha e a disseminação do antissemitismo na Europa Central perturbaram a estabilidade regional. O Acordo de Munique de 1938 forçou a Tchecoslováquia a ceder os Sudetos à Alemanha, iniciando assim o desmembramento do Estado tchecoslovaco. Em março de 1939, a Eslováquia declarou sua independência sob pressão direta de Hitler. O novo Estado permaneceu sob a presidência do padre católico Józef Tiso e do primeiro-ministro Wojciech Tuka. Os dois estabeleceram um regime autoritário pró-nazista que tornou a Eslováquia uma aliada próxima do Terceiro Reich. O governo rapidamente adotou as diretrizes alemãs em relação à política racial. Em abril de 1940, foi promulgada a primeira lei de arianização. Essa lei autorizava a transferência forçada de propriedades e negócios judaicos para as mãos de cidadãos considerados arianos. Autoridades estatais, empresários interessados e conselheiros alemães supervisionaram o confisco sistemático. Milhares de famílias perderam seus meios de subsistência e a riqueza acumulada ao longo de gerações em apenas algumas semanas. A propaganda oficial acompanhava essas medidas com uma narrativa que retratava os judeus como exploradores econômicos e inimigos do povo eslovaco. A mídia estatal disseminava a narrativa de que sua riqueza havia sido obtida por meio da opressão da população local. Wojciech Tuka, abertamente pró-nazista, foi fundamental na promoção dessa posição. Hitler, em reuniões com políticos eslovacos, deixou claro que a lealdade ao Reich dependia da implementação de políticas radicais contra os judeus. Em 28 de julho de 1940, em Salzburgo, Hitler realizou uma conferência com líderes eslovacos. O contexto era favorável à Alemanha após a queda da França e a iminente derrota do Reino Unido. O ditador exigiu a expulsão da facção moderada do governo e sua substituição por radicais pró-alemães. Ele insinuou que o não cumprimento deixaria a Eslováquia à mercê da Hungria, o que levou os políticos eslovacos a aceitar o ultimato. Em setembro de 1941, o governo de Bratislava promulgou o Código Judaico, composto por 270 artigos que regulamentavam todos os aspectos da vida judaica. Essa legislação, mais abrangente que a própria Constituição, foi inspirada nas leis de Nuremberg de 1935, proibia casamentos entre judeus e não-judeus, excluía-os da maioria das profissões, restringia seu acesso à educação, limitava seus horários de circulação, impedia-os de comparecer a eventos públicos e exigia que usassem a estrela amarela. O código também cancelou dívidas com judeus, confiscou seus bens restantes e limitou seus direitos econômicos.
Foi apresentado como a legislação antissemita mais severa da Europa na época, refletindo o nível de colaboração entre o regime eslovaco e a política racial nazista. Quando surgiram objeções internas, Tuka declarou abertamente que não era democrata. Um censo realizado em 15 de dezembro de 1940 registrou 89 mil judeus no país. O próximo passo do regime foi negociar a deportação com a Alemanha. Em março de 1942, foi assinado um acordo entre Bratislava e Berlim para o retorno de cidadãos judeus eslovacos. A Eslováquia se tornou o primeiro Estado não administrado diretamente pela Alemanha a concordar em deportar seus próprios cidadãos. O acordo estipulava que o Estado eslovaco pagaria 500 Reichsmarks por cada judeu deportado, sob o pretexto de cobrir os custos de reeducação e reassentamento. No total, o regime de Tiso entregou 10 milhões de Reichsmarks em troca do assassinato de seus cidadãos em campos de extermínio. A administração estatal permaneceu responsável pelas deportações. A Guarda Linka, a milícia paramilitar do regime, desempenhou um papel fundamental na captura e no transporte de judeus. Seus membros reuniam famílias, concentravam-nas em campos de trânsito como Sered, Novak e Vinne e, em seguida, as entregavam às autoridades alemãs na fronteira. Os detidos eram avisados com apenas algumas horas de antecedência, despojados de seus pertences, barbeados e submetidos a revistas. A guarda aproveitava-se de sua posição para cometer novos abusos contra mulheres judias. Entre março e outubro de 1942, aproximadamente 58 mil judeus eslovacos foram deportados para campos de concentração na Polônia ocupada. A grande maioria foi assassinada logo após sua chegada. De toda essa primeira leva, apenas 300 sobreviveram até o fim da guerra. Nesse contexto, a família Citron se encontrou em Umené. Em 1934, a irmã mais velha de Helena, Rógica, emigrou para a Palestina com o marido. Dificuldades em encontrar trabalho os forçaram a retornar em 1939, quando as autoridades anunciaram que jovens judias seriam empregadas em programas de trabalho temporário. Muitas famílias pensaram que se tratava de medidas temporárias. Em 25 de março de 1942, o primeiro transporte oficial de judeus eslovacos partiu de Poprad com destino a Auschwitz. 997 adolescentes e jovens solteiras estavam a bordo, entre elas estava Helena Citronová. O trem chegou ao campo de concentração e extermínio no dia seguinte, 26 de março. Auschwitz, o primeiro transporte de mulheres rumo à morte. A viagem de Poprad durou um dia inteiro em vagões de gado. As 997 jovens ficaram de pé ou sentadas no chão com pouco ar, sem espaço para se movimentar e com água insuficiente. Ao descerem a rampa de Auschwitz, foram cercadas por homens armados da SS, cães treinados e gritos em alemão. O contraste com as promessas de trabalho temporário era imediatamente aparente. Os prisioneiros eram conduzidos por um processo sistemático de revista. Tinham que formar filas, entregar todos os seus pertences e se despir para uma revista corporal completa. Suas cabeças eram raspadas, recebiam um chuveiro comunitário com água fria e uniformes desgastados de tamanhos inadequados. Cada um recebia um número tatuado no antebraço esquerdo. Daquele momento em diante, Helena passou a ser identificada apenas por esse número na administração do campo. Auschwitz passava por uma fase de expansão na primavera de 1942. O campo principal havia sido construído em 1942 como centro de detenção para prisioneiros políticos poloneses. Um ano depois, teve início a construção de Auschwitz II-Birkenau, destinado a se tornar o principal centro de extermínio do complexo. Quando Helena chegou, grande parte de Birkenau ainda estava em construção, graças ao trabalho escravo dos próprios prisioneiros. Helena foi designada para um comando de trabalho ao ar livre. Sua primeira tarefa foi demolir prédios civis poloneses e remover escombros das áreas designadas para a expansão do campo. Essas brigadas operavam sob a supervisão de capos, prisioneiros com autoridade sobre outros detentos e guardas armados da SS. As ordens eram claras: trabalhar incansavelmente, carregar pedras, arrastar materiais e limpar o terreno marcado para novas construções.
O dia de trabalho começava antes do amanhecer com o Appel, a contagem geral de presos na praça central. Os presos permaneciam em pé por horas até que o número total de presos fosse verificado. Em seguida, recebiam um café da manhã composto por café fraco e um pequeno pedaço de pão preto. O trabalho prosseguia pela tarde, com um breve intervalo ao meio-dia para uma ração de sopa de nabo ou repolho diluída em água. As condições de vida eram caracterizadas por extrema superlotação. Os alojamentos de madeira careciam de isolamento térmico, com beliches triplos amontoados por dezenas de mulheres. Cada prisioneira tinha espaço mínimo para se deitar. O piso era de terra ou tábuas mal encaixadas, que deixavam entrar o vento. No inverno, o frio penetrava pelas paredes. No verão, o calor era insuportável. O colchão de palha estava infestado de percevejos e piolhos. As doenças se espalharam rapidamente. A má higiene, a superlotação e a escassez de água limpa levaram a surtos de tifo, dissenteria, sarna e tuberculose. Helena e seus companheiros de cela tiveram que se apresentar para as filas matinais sob chuva ou neve, sem roupas adequadas. Durante essas contagens, muitos caíram no chão de fraqueza e foram retirados da fila por outros detentos. A fome tornou-se uma condição permanente. A dieta diária não continha as calorias necessárias para o esforço físico do trabalho de demolição. Os prisioneiros enfraquecidos procuravam cascas de batata em latas de lixo ou recolhiam grãos que haviam caído durante o transporte de alimentos. Os que eram pegos eram espancados publicamente ou perdiam suas rações por vários dias. Punições eram parte rotineira do sistema. Um erro na contagem podia levar a 20 chicotadas. Ser pego retendo um pedaço de pão ou demonstrando sinais de fraqueza durante o trabalho significava espancamentos públicos na frente de outros detentos. Os capos usavam sistematicamente a violência para demonstrar autoridade sobre os guardas da SS. A morte era visível diariamente. Mulheres, fracas demais para trabalhar, eram espancadas até a inconsciência ou deixadas para morrer de exaustão. Os guardas executavam publicamente aqueles que tentavam escapar ou se atrasavam em suas tarefas. Os corpos permaneciam expostos por horas antes de serem removidos por outros prisioneiros. Durante as demolições, Helena presenciou acidentes fatais causados pelas condições de trabalho. Ao demolir paredes sem ferramentas ou precauções de segurança, vários colegas foram esmagados pelos escombros. Ninguém foi autorizado a deixar seus postos de trabalho. Aqueles que tentaram foram espancados por desobediência. O sistema de desumanização operava por meio de múltiplos mecanismos. Tatuagens com números substituíam nomes, uniformes idênticos apagavam a individualidade e cabeças raspadas apagavam qualquer aparência pessoal. O trabalho exaustivo reduzia a capacidade de pensar além da sobrevivência imediata. Os guardas gritavam ordens em alemão, uma língua incompreensível para muitos prisioneiros. A rotina reforçava um estado de terror constante. As contagens podiam durar horas, como uma punição coletiva. A natureza arbitrária das sentenças mantinha os presos em constante incerteza sobre qual ação poderia provocar violência. A imprevisibilidade do destino impedia qualquer sensação de estabilidade. As execuções públicas tinham um propósito específico na disciplina do campo. Um prisioneiro enforcado por tentativa de fuga ou fuzilado por sabotagem tinha que ser observado por todos os outros. O objetivo era eliminar qualquer possibilidade de resistência. Helena foi forçada a testemunhar vários desses atos durante seus primeiros meses em Auschwitz. A administração mantinha registros detalhados de todos os aspectos: o número de prisioneiros designados para cada comando, as mortes diárias por doença ou punição, e os relatórios disciplinares eram documentados em arquivos burocráticos. Esse controle administrativo coexistia com a violência arbitrária, criando uma estrutura operacional precisa. A mortalidade entre as jovens durante o transporte inicial era extremamente alta. Em poucas semanas, dezenas morreram de doenças, exaustão ou execução. Cada prisioneira entendia que sua sobrevivência dependia de fatores externos e decisões além do seu controle. Em seus primeiros meses em Auschwitz, Helena passou de uma jovem com aspirações musicais a uma prisioneira reduzida à sobrevivência diária.
Seu corpo se adaptou à desnutrição crônica e suas mãos ficaram marcadas por ferimentos permanentes. Ela aprendeu a reconhecer os sinais que precedem a punição e a evitar chamar a atenção. Seu peso diminuiu drasticamente, mas ela conseguiu evitar as seleções que condenavam os mais fracos diretamente à morte. Canadá, riqueza roubada entre as cinzas. Em outubro de 1942, Helena Citronová foi transferida do trabalho de demolição para um complexo de armazéns conhecido entre os prisioneiros como Canadá. O nome evocava a imagem popular de um país distante associado à abundância. Em um ambiente de escassez absoluta, o termo assumiu um significado particular. Era lá que os bens confiscados dos deportados ao chegarem ao campo eram recolhidos e separados. Os armazéns localizavam-se perto das rampas de Birkenau, onde chegavam diariamente trens transportando judeus, ciganos e outros prisioneiros de outras origens. O procedimento de confisco seguia um padrão estabelecido. Os recém-chegados eram divididos em 2 grupos, a maioria destinada imediatamente às câmaras de gás e uma minoria selecionada para trabalhos forçados. Antes de prosseguir, eles tinham que deixar suas bagagens sob a supervisão de guardas armados. Os deportados haviam sido instruídos de que seus pertences seriam devolvidos após uma suposta desinfecção. Por isso, trouxeram malas cuidadosamente embaladas com roupas extras, alimentos enlatados, medicamentos, fotos de família, documentos e, em muitos casos, joias ou dinheiro escondidos de vários países europeus. Após cada transporte, equipes de prisioneiros recolhiam o material abandonado na rampa. A bagagem era transportada de carroça até o Canadá, onde se iniciava um meticuloso processo de triagem, funcionando como uma linha de produção. As roupas eram separadas por tipo e qualidade, os sapatos eram combinados de acordo com o estado de conservação e os utensílios domésticos eram agrupados de acordo com o material de fabricação. Objetos religiosos judaicos, como rolos da Torá e talits, eram reservados para destruição. Alimentos enlatados eram destinados ao consumo dos guardas ou enviados para a Alemanha. Os itens mais valiosos recebiam tratamento especial. Joias, relógios, dentaduras de ouro e moedas eram embalados para envio ao Reichsbank em Berlim. Roupas de couro e tecidos finos eram reservados para oficiais da SS e suas famílias. Documentos pessoais eram incinerados após a extração de informações úteis para a administração. A escala dos saques excedia a capacidade dos armazéns. Cada carregamento trazia toneladas de mercadorias, enchendo quartéis inteiros com montanhas de sapatos, pilhas de óculos, brinquedos infantis, instrumentos musicais e livros em vários idiomas. Para os oficiais da SS, esse acúmulo representava um recurso econômico adicional que complementava sua renda. As condições de trabalho no Canadá diferiam das de outros comandos. O trabalho era realizado em ambientes fechados, o que os protegia das intempéries. Além disso, os prisioneiros tinham acesso a roupas quentes e calçados em boas condições, retirados de malas. Encontrar comida, salsichas, conservas, chocolate ou pão podia ser uma vantagem para a sobrevivência, embora seu consumo fosse estritamente proibido e passível de pena de morte. Na prática, muitos guardas toleravam pequenos furtos, porque eles próprios participavam dos saques e selecionavam itens valiosos para enviar às suas famílias ou vender no mercado negro. O trabalho no Canadá também expôs os prisioneiros a uma dimensão particular do extermínio. Cada objeto manuseado guardava a memória de uma pessoa que provavelmente havia sido assassinada horas antes. Fotografias retratavam famílias que não existiam mais. Brinquedos evidenciavam a presença de crianças que haviam sido enviadas para as câmaras de gás e objetos religiosos confirmavam a destruição de comunidades inteiras. Helena se integrou gradualmente à rotina de triagem. Ela conferia malas, separava roupas, procurava objetos escondidos em costuras e organizava os materiais por categoria. O controle era rigoroso. Os supervisores verificavam se nada escapava ao controle da SS. E os prisioneiros que escondiam objetos eram punidos com extrema severidade, incluindo execuções públicas. A dinâmica do Canadá envolvia interações mais frequentes entre guardas e presos. Os agentes supervisionavam de perto o processo e ocasionalmente conversavam com alguns presos.
Essa proximidade criava riscos e oportunidades. Um gesto podia resultar em punição imediata ou proporcionar um certo grau de proteção. Em 30 de outubro de 1942, uma apresentação musical foi organizada no campo. Para comemorar o aniversário de um oficial, prisioneiros com talento artístico foram obrigados a se apresentar. Helena, famosa por sua voz desde a juventude em Umené, foi selecionada para cantar em alemão. Sua apresentação chamou a atenção de um dos supervisores do Canadá, que lhe pediu para repetir a música no final. Esse oficial era Franz Wunsch, um SS Unterscharführer austríaco de 20 anos, nascido em 1922 em Dransenhofen, perto da fronteira com a Tchecoslováquia. Após ser ferido na frente oriental, foi designado para Auschwitz como parte da equipe de guarda. Sua presença diária nos armazéns lhe permitia manter contato com os prisioneiros designados para a classificação. A breve interação durante aquela apresentação musical marcou o início de um contato que mais tarde teria consequências significativas. Para Helena, um membro da SS representava a autoridade do sistema que a havia privado de sua liberdade. Para Wunsch, ela de alguma forma se destacava entre as centenas de prisioneiros sob sua supervisão. Essa troca inicial tornou-se um ponto de virada na rotina de Canadá, onde a proximidade entre guardas e detentos podia levar a dinâmicas inesperadas. O guarda e o prisioneiro, um vínculo proibido no cerne do extermínio. Franz Wunsch cresceu em Dransenhofen durante os anos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, em meio à instabilidade econômica e à turbulência política. Sua família pertencia à classe trabalhadora rural e gradualmente adotou as ideias nacionalistas alemãs que circulavam na região. A anexação da Áustria ao Terceiro Reich, em março de 1938, foi recebida com entusiasmo por grande parte da população, especialmente entre os jovens, que a viam como uma oportunidade de participar do que era apresentado como um renascimento nacional. Em 1940, aos 18 anos, Wunsch ingressou na SS. O processo de seleção combinava critérios físicos, raciais e ideológicos, seguido de intenso treinamento militar e doutrinação baseada na doutrina nacional socialista. O treinamento exigia obediência absoluta ao Führer, disciplina rigorosa e identificação dos inimigos do Reich. Em junho de 1941, após o início da invasão alemã da União Soviética, Wunsch foi designado para a Frente Oriental. A campanha se mostrou mais longa e brutal do que o esperado. O inverno russo, a resistência do Exército Vermelho e a expansão da frente subjugaram as tropas alemãs. Durante esse período, Wunsch sofreu uma lesão no joelho que o incapacitou de combate ativo. Em vez de ser libertado, ele foi transferido para o sistema de campos de concentração, onde guardas e pessoal administrativo eram necessários. Seu destino era Auschwitz, que se expandia rapidamente e se tornava o maior complexo de extermínio do Terceiro Reich. Os guardas recebiam instruções precisas para manter a ordem, supervisionar o trabalho forçado, participar de seleções e supervisionar instalações como crematórios e armazéns. Em Auschwitz, Wunsch foi designado para a seção canadense, responsável pela triagem dos bens confiscados dos deportados. Essa função o mantinha em contato direto com os prisioneiros que realizavam essas tarefas. Além de supervisionar a triagem, ele participava das seleções feitas na rampa, decidindo quem iria trabalhar e quem seria condenado à morte imediata, bem como das punições disciplinares para os presos que desobedecessem às ordens. Após a apresentação musical de 30 de outubro de 1942, Wunsch começou a procurar Helena durante suas rondas de supervisão. Inicialmente, esses encontros ocorriam dentro do escopo de suas funções, mas com o tempo assumiram um caráter mais pessoal. Ele fazia perguntas sobre suas origens, solicitava detalhes sobre seu trabalho ou pedia que ela cantasse trechos de músicas quando outros guardas não estavam presentes. Com o passar das semanas, Wunsch demonstrou interesse mais explícito. Entregou bilhetes a Helena expressando sua atração e oferecendo favores específicos. Rações alimentares adicionais, roupas mais adequadas para o frio ou partes dos pacotes que recebera de sua mãe na Áustria. Esses gestos constituíam claras violações das regras do campo, já que os guardas eram proibidos de estabelecer laços pessoais com os prisioneiros. Mesmo assim,
Wunsch continuou a correr riscos consideráveis dentro da hierarquia da SS. Para Helena, as abordagens iniciais geraram medo e desconfiança. Ela conhecia a brutalidade dos guardas e entendia que aceitar favores poderia ser interpretado como colaboração por parte de seus colegas, o que despertava suspeitas perigosas. Ao mesmo tempo, rejeitar diretamente um oficial poderia levar a represálias imediatas. O relacionamento se desenvolveu em meio a essa tensão constante. Wunsch não se limitou a intervir em nome de Helena. Ocasionalmente, intercedeu por seus companheiros de cela, adiando punições ou obtendo empregos menos arriscados. Entre os detentos, esses episódios geraram reações ambivalentes. Alguns viam Helena como uma possível via de ajuda, outros a viam com desconfiança. O dilema de Helena era constante. Comida e roupas quentes adicionais aumentavam suas chances de sobrevivência em um contexto de fome crônica e frio extremo. No entanto, aceitar tal apoio significava depender de alguém diretamente envolvido no sistema que havia destruído sua família. Com o tempo, sua atitude em relação a Wunsch tornou-se ambígua. Ele se lembrava da morte de seus pais nas câmaras de gás e da morte de seu irmão ao tentar escapar de um fio elétrico. Ao mesmo tempo, percebia em Wunsch um comportamento diferente do de outros guardas, menos marcado pela violência imediata, embora igualmente integrado à estrutura repressiva. Testemunhos concordam que o vínculo não incluía contato físico íntimo. As condições do campo o tornavam quase impossível. Os alojamentos eram constantemente vigiados, os prisioneiros dormiam em condições de superlotação e os deslocamentos para os alojamentos dos oficiais eram controlados. O relacionamento era mantido por meio de breves conversas, trocas de bilhetes e pequenos presentes. Wunsch assumiu até mesmo riscos adicionais. Quando Helena contraiu tifo, uma doença geralmente fatal em Auschwitz, ele a escondeu em um depósito e lhe forneceu cuidados básicos até que ela se recuperasse. Ele também lhe deu parte da comida enviada por sua mãe, abrindo mão de benefícios pessoais incomuns entre os guardas do campo. A atenção especial não passou despercebida. Em Auschwitz, qualquer desvio do protocolo levantava suspeitas. Helena foi interrogada sob a acusação de ter um relacionamento proibido com um membro da SS. Os interrogadores a ameaçaram de execução imediata se ela confessasse. Exigiram provas de contato íntimo, o que constituiria uma grave violação das normas raciais do Reich. Helena negou todas as acusações e manteve sua versão sob pressão. Sua recusa foi decisiva. Uma confissão significaria sua execução e o julgamento de Wunsch. A falta de provas diretas e a discrição com que ela conduziu suas ações impediram o progresso da investigação. Helena retornou ao seu trabalho no Canadá, enfraquecida pelos interrogatórios, mas viva. O episódio alterou as percepções internas das detentas. Algumas viam Helena como uma potencial fonte de benefícios ou proteção. Outras se distanciaram por medo de serem associadas a ela. A partir de então, Wunsch tomou precauções extremas, tratando-a publicamente como qualquer outra detenta, mas mantendo a dinâmica de ajuda e favores em particular. Por aproximadamente 2 anos, Helena conseguiu evitar a seleção e sobreviver às doenças e condições extremas que ceifavam a vida de milhares de prisioneiros todos os meses. A proteção de Wunsch não eliminou o risco, mas criou uma margem de relativa segurança em um ambiente dominado pela matança sistemática. Entre a vida e a morte, a decisão que marcou um destino. Em 1944, Auschwitz-Birkenau operava a plena capacidade. A ocupação alemã da Hungria em março desencadeou deportações em massa, trazendo milhares de pessoas para o complexo diariamente. Cada transporte representava um fluxo constante de trens, descarregando famílias inteiras na rampa de triagem. Para Helena, que já estava no campo há mais de 2 anos, essas chegadas haviam se tornado uma rotina assustadora, porém familiar. Em outubro, entre os deportados em um comboio da Eslováquia, Helena soube que sua irmã Rógica estava lá com seus 2 filhos, uma menina de 9 anos e um bebê recém-nascido. A informação chegou até ela por meio de prisioneiros que trabalhavam perto da rampa e que reconheceram o sobrenome durante a busca inicial. Helena entendeu imediatamente as implicações. Mulheres com filhos pequenos eram enviadas diretamente para as câmaras de gás. A seleção seguia critérios estabelecidos.
Médicos da SS, incluindo Joseph Mengele, dividiam os recém-chegados em grupos com base em sua capacidade de trabalho. Adultos jovens e saudáveis eram designados para quartéis para trabalhos forçados. Idosos, doentes e mulheres com crianças pequenas eram condenados à morte imediata. Menores de 14 anos raramente sobreviviam ao processo inicial. Ao receber a notícia, Helena abandonou seu posto no Canadá e correu em direção à área do crematório. Tentou alcançar a irmã e os filhos antes que fossem levados para dentro, gritou o nome de Rógica e pediu para se juntar a eles, declarando que preferia morrer com a família. A cena ocorreu na frente de outros prisioneiros e guardas, o que constituiu uma clara violação das regras do campo. Simplesmente abandonar o posto ou perturbar a ordem durante um procedimento de extermínio poderia levar à execução imediata. Franz Wunsch, informado da chegada da irmã de Helena, correu para o local. Para justificar sua intervenção perante os presentes, começou a espancá-la publicamente. Entre os golpes, sussurrava o nome da irmã para confirmá-lo. Helena respondeu que Rógica havia chegado com 2 crianças e que qualquer tentativa de salvá-las seria inútil. Wunsch reagiu rapidamente, explicou que as crianças não poderiam permanecer no campo, mas que ainda seria possível separar a mãe se agissem imediatamente. Em seguida, ele abordou o oficial responsável pela seleção e argumentou que precisava de mais um prisioneiro para trabalhar no Canadá. Usando esse pretexto, conseguiu separar Rógica do grupo destinado à câmara de gás. A intervenção foi bem-sucedida porque ocorreu antes da conclusão do procedimento. As crianças não puderam ser salvas. A menina de 9 anos e o recém-nascido foram mortos junto com o restante do grupo. A autoridade de Wunsch como SS Unterscharführer foi insuficiente para alterar a regra que condenava automaticamente menores. No entanto, Rógica foi designada para o comando e se reencontrou com Helena após anos de separação. O resgate parcial gerou uma experiência contraditória para Helena. Ela havia resgatado a irmã graças a Wunsch, mas ao custo da perda dos sobrinhos. A cena em frente ao crematório foi registrada como uma demonstração dos limites e possibilidades do relacionamento com a guarda austríaca. O incidente não passou despercebido. A relação entre Helena e Wunsch já havia levantado suspeitas, e seu envolvimento em um processo de extermínio aumentou as tensões. Circularam rumores sobre tratamento preferencial entre os funcionários do campo, e Helena foi detida novamente para interrogatório. O procedimento foi mais severo do que em ocasiões anteriores. Por vários dias ela suportou violência física, privação de alimentos e ameaças contra sua irmã recém-resgatada. Os interrogadores buscavam uma confissão de um relacionamento íntimo que justificasse sua execução e o processo contra Wunsch por violação de leis raciais. Helena manteve a negação o tempo todo. Ela afirmou que qualquer tratamento recebido se devia à sua eficiência na triagem. Ela entendia que admitir qualquer outra coisa significava a morte imediata das 2 irmãs e de Wunsch. Ao mesmo tempo, Wunsch foi interrogado por seus superiores. Ele explicou que seu envolvimento no crematório havia sido operacional e negou motivações pessoais. Seu relato era consistente com o de Helena, o que dificultou a obtenção de provas pelos investigadores. A falta de provas diretas e de relatos consistentes permitiu que a investigação fosse encerrada sem condenação, embora a vigilância sobre as 2 mulheres tenha sido intensificada. Helena retornou ao Canadá enfraquecida pelos interrogatórios, mas viva. Seu reencontro com Rógica foi marcado pela alegria da sobrevivência e pela dor irreversível da perda dos filhos. Entre os internos, o episódio gerou novas percepções. Alguns viam Helena como uma potencial fonte de proteção, outros mantinham distância por medo de serem comprometidos. A dinâmica com Wunsch prosseguiu sob estrita discrição. Ambos entendiam que um erro poderia reativar investigações que já estavam à beira da conclusão. O episódio do crematório revelou claramente os limites da influência de Wunsch. Ele conseguiu salvar a vida de Rógica, mas não conseguiu evitar a morte das menores. Para Helena, essa experiência definiu a estrutura dentro da qual sua relação com o guarda poderia operar. Ajuda pontual e discreta, sempre dentro de um sistema que mantinha sua lógica fundamental de extermínio. O colapso do Reich, adeus à sombra de Auschwitz.
Em 1944, o curso da guerra tomou um rumo decisivo. A derrota alemã em Stalingrado e a retirada constante na frente oriental levaram o sistema de campos de concentração a um estágio de exploração máxima e, simultaneamente, a um colapso organizacional. Durante esses meses, Auschwitz recebeu um número crescente de deportações, sobrecarregando sua capacidade. Entre maio e julho, a ocupação alemã da Hungria levou à chegada de centenas de milhares de judeus, intensificando o ritmo do extermínio. O aumento de prisioneiros gerou tensões internas. Um grupo de Sonderkommandos judeus forçados a trabalhar em crematórios planejou uma rebelião. Os prisioneiros contrabandearam pequenas quantidades de pólvora de uma fábrica de armamentos em Monowitz, escondendo-a em suas roupas. Em 7 de outubro de 1944, a revolta se materializou. O Sonderkommando do crematório número 4 atacou com ferramentas improvisadas, incendiou parte das instalações e matou vários guardas. A revolta foi reprimida em poucas horas por reforços armados. Aproximadamente 450 prisioneiros foram mortos durante a repressão imediata. A resposta do campo continuou por semanas. Centenas de detentos suspeitos de simpatizar com a rebelião foram fuzilados em público. Mulheres envolvidas no contrabando de pólvora, incluindo Rosa Robota, foram torturadas e finalmente enforcadas em janeiro de 1945, diante de milhares de prisioneiros. As execuções serviram como um aviso explícito das consequências de qualquer tentativa de resistência. Nos últimos meses de 1944, as condições em Auschwitz pioraram ainda mais. O avanço do Exército Vermelho interrompeu as linhas de abastecimento, as rações foram reduzidas ao mínimo. Sopa quase líquida e pão em porções cada vez menores. O inverno de 1944 até 1945 foi particularmente rigoroso, com temperaturas bem abaixo de zero. Sem combustível ou roupas adequadas, a mortalidade aumentou drasticamente. Epidemias de tifo, disenteria e tuberculose se espalharam rapidamente entre os prisioneiros, enfraquecidos por anos de fome. O sistema médico entrou em colapso e os doentes foram abandonados à própria sorte em seus beliches, enquanto os corpos se amontoavam antes de serem removidos. Helena conseguira sobreviver por mais de 2 anos nessas condições. Seu trabalho no Canadá lhe dera acesso a recursos adicionais e a proteção discreta de Franz Wunsch continuava a lhe proporcionar vantagens limitadas, embora até mesmo os guardas fossem afetados pela escassez generalizada. Wunsch sabia que a situação militar alemã era insustentável. Circularam rumores sobre evacuações e destruição de provas. Alguns oficiais se prepararam para escapar, mas o campo continuou a operar até suas últimas semanas. Em janeiro de 1945, foi organizada a evacuação de dezenas de milhares de prisioneiros. As chamadas Marchas da Morte foram realizadas em temperaturas extremas, sem alimentação ou abrigo adequados. Em 18 de janeiro, cerca de 60 mil prisioneiros foram forçados a caminhar para o Reich. Muitos morreram no caminho de exaustão, congelamento ou execução imediata, por não conseguirem acompanhar o ritmo. Antes dessa evacuação, Wunsch procurou Helena secretamente nos armazéns do Canadá. Disse-lhe que havia feito todo o possível para protegê-la e expressou os sentimentos pessoais que havia desenvolvido ao longo de mais de 2 anos de contato. Foi uma despedida pessoal. Ambos entendiam que provavelmente nunca mais se veriam. Helena permaneceu em Auschwitz entre os prisioneiros fracos demais para serem evacuados. Aproximadamente 7.000 permaneceram, a maioria doente ou incapaz de caminhar longas distâncias. Os guardas se retiraram, deixando-os no campo. Em 27 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho libertou Auschwitz. Encontraram sobreviventes em estado crítico, desnutridos, doentes e com cicatrizes visíveis de anos de abuso. Também descobriram armazéns repletos de pertences saqueados e restos de crematórios parcialmente destruídos. Helena foi libertada naquele mesmo dia, com seu estado físico gravemente deteriorado após quase 3 anos de cativeiro. Médicos soviéticos e organizações humanitárias montaram hospitais improvisados para cuidar dos libertados. A libertação não significou o fim imediato do sofrimento.
Muitos morreram nas semanas seguintes devido a doenças avançadas. Os que sobreviveram enfrentaram dificuldades para se reintegrar a um mundo radicalmente transformado. Para Helena, o fim do campo marcou o início de um processo de reconstrução marcado pela perda. Seus pais foram assassinados em câmaras de gás. Seu irmão foi eletrocutado ao tentar escapar. E seus sobrinhos foram executados no crematório. Da família Umené, apenas ela e Rógica sobreviveram. A experiência da libertação foi marcada por uma mistura de alívio e peso emocional. A lembrança daqueles que sobreviveram contrastava com a daqueles que não sobreviveram. Entre essas lembranças, também permanecia a figura de Franz Wunsch, cuja proteção contribuiu para sua sobrevivência dentro de um sistema que, em essência, fora projetado para destruí-los. Os soviéticos documentaram as condições encontradas e coletaram depoimentos dos prisioneiros. Helena relatou parte de sua experiência, embora tenha evitado detalhar sua ligação com a guarda austríaca. Durante as primeiras semanas após a libertação, sua prioridade era recuperar as forças e se adaptar à nova realidade. A separação definitiva de Wunsch coincidiu com a queda do Terceiro Reich, marcando o fim daquela fase de sua vida e deixando em aberto a questão do que a aguardava fora de Auschwitz. Eco do passado, Viena, 1972. Após passar várias semanas sob cuidados médicos na Polônia, Helena e sua irmã Rógica se mudaram para o mandato palestino no verão de 1945. Elas se estabeleceram entre as comunidades de sobreviventes que buscavam reconstruir suas vidas na Terra Santa. Helena adotou o nome hebraico Zipora Tahori. Casou-se com David Tahori, um ativista sionista, e constituiu família com 2 filhos. Adaptar-se à nova sociedade implicou um processo de reconstrução marcado pelo silêncio. Durante anos, ela evitou compartilhar detalhes de Auschwitz, mesmo com seus familiares mais próximos. Muitos sobreviventes em Israel compartilhavam essa atitude. A prioridade coletiva era construir o presente e o futuro, deixando o passado europeu em segundo plano. Helena integrou-se a essa dinâmica e assumiu sua identidade de esposa e mãe como central, mantendo suas memórias do campo em segredo. Ela ocasionalmente recebia correspondência da Europa. Chegavam cartas de Franz Wunsch, que havia obtido seu endereço por meio da Cruz Vermelha Internacional. Nelas, ele expressava seu desejo de manter contato e saber mais sobre sua vida. Helena nunca respondeu. Enquanto isso, Wunsch retornou à Áustria. Estabeleceu-se em Viena, casou-se, constituiu família e trabalhou como técnico industrial. Levava uma vida aparentemente normal. Embora persistisse em suas tentativas de se comunicar com Helena, prova de que sua experiência em Auschwitz havia deixado uma marca indelével nele. Durante as décadas de 1950 e 1960, a Áustria e a Alemanha iniciaram julgamentos contra ex-membros da SS. Os julgamentos de Frankfurt, de 1963, estabeleceram precedentes importantes para o julgamento de crimes cometidos em Auschwitz. Em 1972, os tribunais austríacos abriram um processo contra Wunsch. As acusações incluíam homicídio e abuso de prisioneiros, com base em depoimentos de sobreviventes e registros administrativos. Algumas testemunhas alegaram que Wunsch havia atirado em um prisioneiro grego durante a rebelião de 7 de outubro de 1944. Outras se lembraram de atos de violência contra prisioneiros do sexo masculino. No entanto, também houve depoimentos mencionando comportamentos diferentes em relação a certas mulheres, especialmente após o contato com Helena. Essas contradições adicionaram complexidade ao caso. A defesa tentou construir a imagem de um funcionário do campo sem responsabilidade direta pelos assassinatos, que até mesmo ocasionalmente prestava assistência. Nesse contexto, o depoimento de Helena ganhou importância. A esposa de Wunsch chegou a escrever pessoalmente a Israel, implorando que ele viajasse a Viena para testemunhar. Helena recebeu o pedido com sentimentos contraditórios. Aceitá-lo significaria falar publicamente sobre experiências que ela havia mantido em silêncio por mais de 25 anos, incluindo aspectos de seu relacionamento com um guarda que ela nunca havia compartilhado com a família. Ela finalmente decidiu viajar, considerando sua obrigação moral relatar o que havia testemunhado.
Seu retorno à Europa foi sua primeira visita desde 1945. A cidade de Viena, transformada ao longo das décadas após a guerra, despertou memórias latentes. Ela compareceu ao tribunal como testemunha de defesa. Tinha 50 anos, era casada, mãe de 2 filhos e havia construído uma vida estável em Israel, em nítido contraste com a jovem prisioneira que fora em Auschwitz. Sua declaração foi sóbria e controlada. Ele explicou que Wunsch lhe havia fornecido comida, roupas e proteção adicionais em situações perigosas. Ele relatou o episódio em que salvou sua irmã Rógica, separando-a da linha que levava à câmara de gás. Reconheceu que sua sobrevivência dependera, em parte, desses gestos. Ao mesmo tempo, ela confirmou ter testemunhado atos de violência cometidos por Wunsch, sua participação nas seleções que condenaram milhares de pessoas à morte e sua brutalidade contra prisioneiros do sexo masculino. Seu depoimento apresentou uma imagem ambivalente. Um guarda integrado à máquina de extermínio, mas que, em circunstâncias específicas, havia protegido alguns prisioneiros. Durante seu depoimento, Helena evitou olhar diretamente para Wunsch. Ela falava em frases concisas e não demonstrava nenhuma emoção evidente. Ao se lembrar da morte dos sobrinhos, sua voz embargou. E ela teve que interromper sua história. Naquele momento, Wunsch chorou no tribunal. A defesa usou essa reação como argumento para se arrepender. Retrataram Wunsch não como um criminoso implacável, mas como um homem preso em circunstâncias extremas. A acusação, no entanto, apresentou documentos e inúmeros depoimentos confirmando seu envolvimento em atos de violência. O dilema colocado pelo depoimento de Helena era claro. Gratidão a um guarda que salvou sua vida e, ao mesmo tempo, uma lembrança vívida de seu envolvimento no sistema de justiça criminal. O tribunal ponderou as evidências por semanas. Por fim, Wunsch foi absolvido. A sentença foi justificada pela falta de provas diretas de assassinatos cometidos por ele pessoalmente e por disposições legais relativas à prescrição. Após o julgamento, Helena retornou imediatamente a Israel. Ela considerou ter cumprido seu dever moral ao testemunhar o que sabia, sem omitir as contradições de sua experiência. Ela nunca mais contatou Wunsch nem interveio em quaisquer questões judiciais relacionadas a ele. Seu depoimento foi arquivado como um registro permanente de uma história que uniu vítima e agressor em um vínculo tão improvável quanto real, refletindo complexidades que persistiram mesmo décadas após o fim da guerra. O último eco: o que resta após o genocídio. Helena Citronová faleceu em 4 de junho de 2007, em Tel Aviv, Israel, aos 84 anos. Ela viveu mais de 6 décadas desde sua libertação de Auschwitz, período em que criou uma família, trabalhou e testemunhou as transformações da sociedade israelense. Sua morte foi registrada na mídia local e internacional, que celebrou sua história única no contexto do Holocausto. Franz Wunsch faleceu em 23 de fevereiro de 2009, na Áustria, aos 86 anos. Passou seus últimos anos em Viena com a família, levando uma vida discreta, sem novos processos judiciais, após sua absolvição em 1972. Sua morte teve menor impacto público, sendo mencionada principalmente no contexto da pesquisa histórica sobre Auschwitz. O intervalo de tempo entre suas mortes encerrou definitivamente uma história que uniu seus destinos durante um período específico na Europa do século XX. Do julgamento de 1972 até suas mortes, eles não mantiveram contato. Suas carreiras subsequentes ocorreram em diferentes países. Em contextos sociais distintos, a singularidade do caso atraiu a atenção de pesquisadores, documentaristas e criadores. Representou um episódio excepcional que não se enquadrava facilmente nas categorias usuais de vítimas e perpetradores. No meio acadêmico, foi analisado sob o conceito de zona cinzenta, formulado para descrever espaços de ambiguidade moral, onde sobrevivência, poder e decisões individuais geravam dinâmicas difíceis de classificar como resistência ou colaboração. Em 2005, a rede britânica BBC incluiu a história em sua série documental Auschwitz, os nazistas e a solução final, apresentando depoimentos de sobreviventes e documentos do julgamento de 1972, a produção ressaltou a complexidade do relacionamento, evitando interpretações simplistas.
Em 2015, o compositor tailandês Somtol Sucharit-kul estreou a ópera Helena se Tronová, diretamente inspirada nessa história. A obra explorou, por meio da linguagem musical, temas de sobrevivência, culpa e redenção em circunstâncias extremas. Apresentada em vários países europeus, gerou debates sobre os limites da representação artística do Holocausto e a tensão entre memória histórica e reconstituição cultural. Essas produções mantiveram viva a memória de Helena e Franz, mas também geraram debates sobre como transmitir experiências traumáticas. Alguns críticos alertaram para o risco de romantizar aspectos trágicos, enquanto outros defenderam a necessidade de explorar a complexidade humana, mesmo nos cenários mais desumanizadores. Na família de Helena, as informações sobre seu relacionamento com Wunsch tornaram-se conhecidas principalmente após sua morte, por meio de documentos e materiais de arquivo. Seus descendentes tiveram acesso ao seu depoimento no julgamento de 1972, preservado em Viena, que constitui o registro mais completo de sua versão dos eventos em Auschwitz. Este arquivo judicial serviu como fonte para estudos acadêmicos com foco nas experiências de mulheres em campos de concentração, nas dinâmicas de poder entre guardas e prisioneiros e nos mecanismos de sobrevivência em contextos de aniquilação sistemática. Na Áustria, a absolvição de Wunsch fez parte de um padrão mais amplo de dificuldades jurídicas no julgamento de crimes de guerra décadas após sua prática, devido a limitações probatórias e prazos de prescrição. Em Israel, a história circulou entre comunidades de sobreviventes como um exemplo da diversidade de experiências que marcaram a resistência ao extermínio. Ela demonstrou como a sobrevivência pode depender de circunstâncias imprevistas, decisões individuais ou laços forjados em meio ao genocídio. Essa representação da experiência levanta questões persistentes sobre como as sociedades contemporâneas compreendem e transmitem a memória do Holocausto. O caso de Helena e Franz introduz elementos de ambiguidade que dificultam narrativas lineares, sem diminuir a magnitude do extermínio ou sua natureza planejada. Também tem sido alvo de interesse em estudos psicológicos que o analisam como um exemplo de contradições que podem coexistir em um mesmo indivíduo, a capacidade de estabelecer conexões pessoais e, ao mesmo tempo, participar de mecanismos de extermínio. Para a historiografia, a experiência de Helena serve como um lembrete de que, mesmo dentro de um sistema projetado para a aniquilação total, existiam variações individuais que afetavam destinos específicos. Essas exceções não alteram a natureza industrial e planejada do genocídio, mas, ao contrário, acrescentam complexidade à sua compreensão. A morte de Helena em 207 e de Wunsch em 209 encerrou uma história que começou em outubro de 1942 com uma apresentação musical em Auschwitz. Seus nomes permanecem ligados em registros judiciais, documentários e obras artísticas, não por vontade própria, mas pelas circunstâncias que os uniram no cenário mais violento do século XX.